Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para a segunda aula da disciplina Fundamentos da Educação Infantil, com o tema Família e Escola como contexto de desenvolvimento humano. Continue em casa, não saiam, mas continuem estudando, ok? Escola e família constituem dois contextos de desenvolvimento fundamentais para a trajetória da vida das pessoas. Aqui são destacadas as contribuições destes contextos para a promoção do desenvolvimento humano, enfatizando suas implicações nos processos evolutivos. Questões sobre configurações, vínculos, familiares e a importância da rede social de apoio para o desenvolvimento da família são discutidos. Dentre essas questões, focalizam-se as funções da escola, considerando uma influência nas pessoas em desenvolvimento. Apontam-se também a considerações sobre as necessidades de compreender as interrelações entre a escola e família. É importante ressaltar essa interrelação escola e família. Isso facilita a aprendizagem, o desenvolvimento humano. A integração entre esses dois contextos é destacada como desafio para a prática profissional e pesquisa empírica, ou seja, as experiências vividas, os conhecimentos adquiridos durante toda a vida da família e da escola. A escola e família compartilham funções sociais, políticas e educacionais na medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão, segundo Rio. A escola faz a sua parte, a família também. Ambas, elas precisam ser responsáveis pela construção e transformação do conhecimento culturalmente organizado. Com esse conhecimento, há a condição de modificar as formas, modificando assim as formas de funcionamento psicológico de acordo com as expectativas de cada ambiente. Cada ambiente realmente facilita o funcionamento do aprendizado, o funcionamento psicológico de cada criança, de cada indivíduo. Se eu vivo num ambiente que me deixa irritado, que me deixa triste, esse ambiente não vai favorecer com expectativa de aprendizado. Portanto, a família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear o processo evolutivo das pessoas, ou seja, das crianças, atuando como impulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. Então, tanto a escola quanto a família exercem um papel fundamental no processo de desenvolvimento evolutivo da criança, no desenvolvimento de aprendizagem da criança. A escola exerce seu papel importante e a família também. É necessário que a família tenha um ambiente favorável, um ambiente amoroso, um ambiente tranquilo, para que as crianças aprendam. Na escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e a apreensão de conhecimentos. É na escola que a criança aprende, é a escola que se preocupa com o processo ensino-aprendizagem. Então, a escola é uma instituição que está ali para instruir, para ensinar. Já a família, ela tem como os objetivos de conteúdos os métodos que se diferenciam, como o processo de socialização, de proteção, as condições básicas de sobrevivência dos seus filhos, os membros dos seus
os membros da família, não é? A família, ela se preocupa com o plano social de como vai estar o seu filho, né? Do plano cognitivo e afetivo. A família tem um papel importante nesse processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo. A escola também tem, mas é na família que desenvolve esse processo afetivo. Não é? Se eu tenho uma família cuidadosa, carinhosa, com certeza o aprendizado da criança será diferenciado. Daquela criança que não tem nenhum afeto, nenhum carinho, nenhuma preocupação. Ambos os ambientes, família e escola, são um contexto de desenvolvimento humano. Por quê? Porque tanto a escola como família, elas estabelecem relações apropriadas entre ambos. Família e escola andam juntos, escola e família. A escola não anda sozinha, a escola ela precisa do auxílio dos pais, ela precisa do auxílio da família para o crescimento da criança. A família, ela está presente em todas as sociedades, em todos os ambientes de socialização do indivíduo. Então, a família atua como mediador principal dos padrões, né, do seu filho, os modelos, ela influencia culturalmente, segundo Amazonas Damasceno Terro, né? Então, esses autores, eles colocam que a família ela precisa estar presente no ambiente do seu indivíduo, ou seja, no ambiente da criança, na vida da criança, sendo e atuando como mediador principal dos padrões. Quais são esses padrões, né? O padrão social, os valores. A família, ela também é considerada como instituição social, por quê? Porque ela busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus membros, né? A coletividade, a proteção e o bem-estar da criança. Então, a família ela é vista como também um sistema social responsável pela transmissão de valores. Cada família tem seus valores, suas crenças, suas ideias. E essas ideias, esses valores, eles estão sempre presentes na sociedade, segundo Kepler. Então, é necessário que a família esteja atenta sobre isso. Portanto, a família ela tem um impacto, significado muito importante no comportamento dos indivíduos, no crescimento do indivíduo, no crescimento da criança, porque isso vai facilitar com que elas aprendam de diferentes formas. Né? Elas vão existir e ver o mundo de formas diferentes, elas vão ter e ver um mundo de relações sociais diferentes, elas vão aprender de formas diferentes. Então, como sendo mediadora entre o homem e a cultura, a família ela constitui a unidade dinâmica. Né? A família precisa ser dinâmica em todos os aspectos, nas relações afetivas, nas relações sociais e cognitivas. E essas relações elas precisam estar imersas nas condições da criança, nas condições materiais, né, no que ela tem, nos históricos culturais de cada família, de cada grupo social. A família ela é a matriz da aprendizagem humana. Por quê? Porque a família, ela, desde o início, desde que a criança nasce, ela começa a se comunicar com a família. Então, a família é o elo é um elo prático cultural da própria criança, onde cria o seu próprio modelo de relação interpessoal, onde a família faz com que a criança ela construa o seu próprio indivíduo, tanto individual quanto coletivo. Então, a família, ela é um meio, ela é mediadora dessa construção. A família, ela é um meio de interação, né? Ela concretizam as transformações nas sociedades.
na sociedade e nas sociedades que se vive hoje. A família, ela influencia as relações familiares futuras, né? Como é que eu vou me comportar futuramente com meus filhos, com meus sobrinhos, com meus netos, né? A família, ela caracteriza um processo influenciador. Ela consegue bidirecionar entre membros, entre família, entre diferentes ambientes. Por quê? Porque é a família que compõe esse sistema social. Entre família e escola, há sim a construção de fator preponderante para o desenvolvimento da pessoa. Né? A família, ela é essencial na construção da criança, na construção do aprendizado da criança. Família é base, família é construção, é transformação. Dentro dessas transformações, há as transformações tecnológicas, sociais, econômicas, que favorecem as mudanças da estrutura. Lógico, o econômico também faz com que uma família ela seja estruturada, organizada. Os padrões familiares também são importantes na vida e na transformação do ser humano, do indivíduo. Papéis e membros, né, as expectativas e papéis e membros da família é importante. A família ela tem um papel importante nos seus membros. Ela constrói, né, constrói uma estrutura familiar. O que é uma estrutura familiar? É justamente esse alicerce que a família oferece ao indivíduo. Esse alicerce, essa estrutura, afeta diretamente a elaboração do conhecimento e as formas de interação no cotidiano das famílias, segundo Amazonas. Ele coloca que a interação no cotidiano das famílias é que constitui a estrutura familiar, por sua vez. Então, a estrutura familiar, ela contribui no crescimento, né? É a principal arma, ela é responsável por incorporar as transformações sociais e interacionais ocorridas ao longo do tempo, né, da família. Um dos pais, eles exercem um papel preponderante, ou seja, é a construção da pessoa, da personalidade, de sua inserção no mundo social e do trabalho, segundo Távora. Ele coloca que família é o principal responsável para a transformação do ser humano, da personalidade do ser humano no meio social e do trabalho. Neste ambiente familiar, também aprende a administrar e resolver os conflitos, a controlar as emoções, a expressar os diferentes sentimentos que constituem entre as relações interpessoais. Como é que vai lidar, como é que o ser humano vai lidar com essa diversidade e a diversidade? Né? Como é que o ser humano vai se lidar com as adversidades da vida, o que não é favorável para você na sua vida, segundo Wagner Ribeiro. Então, é necessário esse ambiente familiar, ele realmente é uma base para o desenvolvimento do ser humano, né? Para a construção dessa diversidade e a diversidade, aquilo que é bom e o que não é para o ser humano. Então, dentro de tudo isso, desenvolve também as habilidades sociais de forma expressiva, né? Quando no âmbito familiar, o que é que o âmbito familiar faz? Né? As repercussões que são colocadas nos ambientes com os quais as crianças e adolescentes e adultos interagem. Tudo isso pode ser acionado os aspectos, né, salutares ou provocados por problemas e alterados a saúde mental e física dos indivíduos, segundo Pedro. Então, precisa ter
esse cuidado de não deixar com que as habilidades sociais de sua forma que são expressadas desenvolvam, né, problemas de saúde mental e física dos indivíduos. É necessário ter esse cuidado com os adolescentes e as crianças, porque o meio onde é desenvolvido, entre adolescentes e crianças tem que ter harmonia, tem que ter o afeto, tem que ter o amor, justamente para que não haja nenhum problema de saúde mental e física das crianças e adolescentes. A família também é um membro que vive, né? Que vive hoje. É necessário que hoje a família ela consiga se adaptar às novas formas de coexistências das mudanças na sociedade. É necessário que a família esteja preparada para os conflitos entre os valores antigos e o estabelecimento de novas relações, segundo Chaves e Cabral, Ramos e Lodeiro. É necessário que as famílias elas estejam atentas aos conflitos de valores antigos e os valores de hoje, as relações de hoje. É necessário que as famílias estejam atentas ao sistema social, esse sistema que engloba vários subsistemas, vários papéis dos seus membros, né? E esses papéis estão estabelecidos em funções dos estágios de desenvolvimento do indivíduo e da família, né? Segundo Décimo. Ele até coloca um exemplo que ser adolescente crescendo em família nuclear tradicional, com irmãos biológicos e diferente de sê-lo em uma família recasada, coabitando com padrastros e irmãos não biológicos. Quando ele coloca coabitados, né? São muitas pessoas convivendo, né, com os pais. Então, isso, quando ele coloca também a família nuclear tradicional, irmãos não biológicos, não é? E isso faz com que as pessoas, os pais, os adolescentes precisam estar mais atentos a esse estágio de desenvolvimento, para que não haja conflito entre ambos. Quando coloca os laços de consanguinidade, as formas legais de união, o grau de intimidade nas relações, as formas de moradia, o compartilhamento da renda, são algumas dessas variáveis que, combinadas, permitem a identificação de 196 tipos de famílias, produto de 5 subsistemas resultantes da concepção ecológica de micro, meso, exo, macro e cronoxistema, segundo Peckson. Então, adiante a gente vai ver cada um separadamente. Então, esses laços consanguíneos, isso provoca realmente esse cuidado, né? Essa relação de compartilhamento entre ambos, essa identificação de pessoas. Microsistema, o que é o microsistema? Ela tem como base as relações diadéticas, isto é, como os genitores interagem com destaque para o grau de intimidade. Se o estilo de vida é compartilhado ou separado, se esta relação é considerada heterossexual ou homossexual, se há alteridade no poder ou não. Ou seja,
as relações, elas precisam ser mais cuidadosas, elas precisam ter um grau de intimidade, elas precisam ser compartilhadas, separadas ou não. Né? Não importa se o indivíduo ele é heterossexual ou homossexual, mas precisa ter esse cuidado, precisa ter essa base, essa didática, né, de interação, de intimidade entre as pessoas. Já o mesossistema, ele compreende as relações com os filhos, ou seja, a sua presença ou ausência, se eles são biológico ou adotivo e se moram com os pais ou não, não importa. Se os filhos só moram com o pai ou com a mãe, ou se os filhos são adotados ou não, se são filhos biológicos ou não. O importante é que haja essa compreensão, essa interação, esse afeto, esse amor entre ambos, esse cuidado, essa compreensão, essa aprendizagem entre ambos. Já no tocante ao ecossistema do grupo familiar, esse engloba os contextos e as redes sociais que asseguram o sentimento de pertencer a um grupo especial, a um social ou cultural, tais como as relações mantidas por laços de consanguinidade ou casamento, vínculo de dependência ou autonomia financeira ou emocional. Então, no ecossistema, o grupo familiar ele tem que assegurar esse sistema, esse sentimento de pertencer um ao outro, né? Essas relações de laços consanguíneos. Eles precisam estar ali interligados um com o outro, essa autonomia de financeira ou emocional, eles estão sempre interligados um ao outro. O macrosistema, ele reflete os valores e as crenças, ou seja, compartilha por um conjunto de pessoas, né? Por exemplo, uns relacionados ao fato de a união ser civil ou não, de a relação ser estável ou temporária, de os cônjuges habitarem ou não no mesmo espaço físico, né? Então, o macrosistema reflete esses valores de compartilhamento. Não importa se estão juntos no mesmo espaço ou não, mas precisam ter essa relação de compartilhamento, né? de união. O cronossistema diz respeito às transformações da família na sociedade, incluindo as suas diferentes configurações ao longo do tempo, dentre as quais a família extensa é a monoparental, né? Ou seja, a função de pai e mãe, né? Onde o pai exerce a função de pai e mãe ou vice-versa, a mãe exerce a função de mãe e pai. Não existe uma configuração familiar ideal, nós sabemos que não existe uma configuração de pai ideal, porque são inúmeras as combinações e formas de interação entre os indivíduos que constituem os diferentes tipos de famílias contemporâneas, segundo o Estado. Existe a família nuclear tradicional, a recasada, a monoparentais, homossexuais, dentre outras combinações, né? Sabe, não existe só um tipo de família. Se existisse só um tipo de família, não existiria o fator família, não é? Porque cada família tem seu jeito, cada família tem sua maneira de ser, tem seus valores, tem seus padrões, né? Cada família tem a sua transformação, não é? Reobservando, aí colocar as reobservações e as mudanças psicológicas, sociais, políticas, econômicas, né? Cultural, que requer as adaptações e acomodações das realidades enfrentadas, segundo Wagner.
Então, a família, ela com o passar do tempo, ela vai se readaptando, ela vai se adaptando e se acomodando às realidades enfrentadas. Hoje, a família não é mais vista como um sistema privado de relações. Pelo contrário, as famílias hoje elas têm atividades individuais e coletivas que estão e são intimamente ligadas e se influenciam mutuamente. Por quê? Porque é na família que ocorre na sociedade sintetizando, elaborando e modificando, né? Essa modificação vai evoluindo através da atualização de cada história na sociedade, segundo Pedro. Então, a família precisa estar atenta a esse novo sistema de relação, a esse novo sistema de mudança que ocorre diariamente. Então, aí vem as funções dentre as quais a socialização da criança, a família ela estabelece uma estrutura mínima de atividades e relação em que os papéis de mãe, de pai, filho, irmão, esposo, marido e outros são evidenciados. A família ela tem um papel importante na formação dos vínculos afetivos. E esses vínculos não é imutável. Pelo contrário, ele vai se diferenciando e progredindo mediante as modificações do próprio desenvolvimento da pessoa. Então, se a criança ela tem uma estrutura mínima de atividades, de relação afetiva, de relação amorosa, isso com o tempo vai modificando no próprio indivíduo, ele vai se desenvolvendo e essas transformações elas vão sofridas no percorrer do tempo, na sua cultura social, segundo Kepner, mas ela não perde, não muda, é imutável. As figuras parentais, elas também exercem grande influência na construção dos vínculos afetivos que levam a autoestima ao autoconceito, né? O indivíduo também ele consegue construir modelos e relações que são transferidas para outros contextos, segundo Volle. E esses movimentos de interação social, há essa mudança, segundo eles, né? Esse vínculo afetivo que leva com que o ser humano ele eleve esse autoestima, o seu autoconceito. Ele coloca um exemplo de pais que quando começam a punir seus filhos, dão um corretivo, eles podem provocar em seus filhos comportamento de insegurança, né? Há uma dificuldade de estabelecer e manter esse vínculo com outras pessoas. A criança, ela passa, quando ela é punida severamente pelos seus pais, quando os pais dão os corretivos, por exemplo, batem as crianças, punem as crianças de forma agressiva, isso provoca na criança uma insegurança. Ela vai crescer uma criança insegura, ela vai ter dificuldade de manter um vínculo com outras crianças, com outras pessoas. Isso pode provocar problemas com aquela criança, um risco social na criança na escola e na vida adulta. Essa punição ou esses corretivos exagerados feitos por pais, isso pode acarretar na vida da criança, na infância até a vida adulta. Então, os laços afetivos, eles asseguram e apoiam o psicológico e social entre os membros familiares. Esses laços afetivos ajudam a enfrentar o estresse provocado por dificuldades cotidianas, segundo Oliveira e Bastos. Então, a afetividade ela é fundamental na vida e na família das crianças. A família ela precisa estar preparada para isso. O desenvolvimento de estratégias de enfrentamento apropriado e influenciado pela qualidade das relações afetivas, existe a coesão, a segurança, a ausência de discórdia e organização, quer na família ou na instituição. Então, se não houver essa apropriação de estratégia de qualidades de relação afetiva entre instituição,
entre família, isso vai afetar no desenvolvimento da criança. Então, precisa haver essas estratégias, tanto de relações afetivas, tanto na família quanto na instituição, segundo as chaves. Dentre os problemas e desafios enfrentados pela família e sem uma rede de apoio social que provoca a superação do estresse, é a resolução de conflitos e é o restabelecimento de uma dinâmica familiar saudável. As famílias podem desenvolver padrões de relacionamento disfuncionais, tais como maus tratos à criança, violência intrafamiliar, abuso e substanciais conflitos. Então, esse relacionamento de maus tratos com a criança, violência intrafamiliar, abusos com crianças e adolescentes, isso provoca uma reação de problemas na vida da criança. Então, a família pode enfrentar esse tipo de problema. E nesses casos, as instituições públicas ou privadas, elas precisam estar incluídas, né? As escolas, elas precisam estar inclusas. Porque a escola, ela tem um papel importante para oferecer apoio, direto ou indiretamente, por meio de programas de educação familiar, né? Segundo Décio Pereira. A escola, ela precisa, as instituições, elas precisam estar preparadas, elas precisam também elaborar, né, políticas públicas para a promoção de saúde, justamente desse indivíduo que necessita de apoio quando passar por maus tratos, né, de violências e abusos interfamiliares. A escola, ela tem um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, onde reúne diversidade de conhecimentos, onde reúne atividades e regras e valores que é permeado por conflitos, problemas e diferenças, segundo Manuel. Então, é aí que esse espaço físico precisa ser colocado psicológico, social e cultural, que os indivíduos processem o seu desenvolvimento global mediante as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela, segundo ele. Então, essas atividades física, psicológica, social, elas precisam estar interagindo, elas precisam estar sempre na sala de aula e também fora da sala de aula. Porque o sistema escolar pedagógico, né, o sistema escolar, ele vai além de um gama de pessoas, né? Ele é diferenciado em um significado de interação. Segundo Oliveira. A escola também compete apropriar recursos psicológicos para a evolução intelectual, social e cultural do homem, né? Segundo Edgar e Rego. Esse conhecimento ele está sempre atualizado através da cultura, da organização, que são importantes para entender o papel dela na sua relação com uma pessoa em desenvolvimento. Na escola, por exemplo, o aluno ele tem rotinas como hora de intervalo e do lanche, em que os objetivos educacionais se dirigem à convivência em grupo e à inserção na coletividade. No entanto, as atividades acadêmicas esperem-se, por exemplo, que os alunos dominem a interpretação, as regras fundamentais para a expressão oral e escrita e realizem os cálculos de forma independente. Então, a escola está aí para colocar que o aluno ele seja independente na interpretação de suas regras e sejam capazes de expressar oralmente e escrito cálculos de forma independente. Marx ele coloca em destaque que tem um objetivo que estimula o potencial do aluno, levando em consideração as diferenças socioculturais em prol da aquisição do seu conhecimento e desenvolvimento global. Nós precisamos realmente desenvolver essa cultura do aluno a buscar sozinho, a ser um aluno pesquisador.
Existem 3 objetivos que são comuns nas escolas modernas, que é estimular e fomentar o desenvolvimento em níveis físico, afetivo, moral, cognitivo e de personalidade. Desenvolver a consciência cidadã e a capacidade de intervenção no âmbito social. Promover uma aprendizagem de forma contínua, propiciando ao aluno formas diversificadas de aprender e condições de inserção no mercado de trabalho. Isto tudo implica necessariamente em promover as atividades ligadas aos domínios afetivo, motor, social e cognitivo, de forma integrada à trajetória de vida da pessoa. A escola também é uma instituição que prioriza as atividades educativas formais, sendo identificadas como um espaço de desenvolvimento e aprendizagem, lógico, né? E é o currículo, no seu sentido mais amplo, deve envolver todas as experiências realizadas nesse contexto. Os padrões relacionais, aspectos culturais, cognitivos e afetivos, sociais e históricos que estão sempre presentes, né? Nas interações e nas relações de diferentes segmentos. Desta forma, os conhecimentos oriundos da vivência familiar, elas podem ser impregnadas como mediadoras para a construção de conhecimentos científicos trabalhados na escola. Lógico que a família ela tem que ser sempre uma mediadora também do conhecimento, juntamente com a escola, pois a família ela tem um forte impacto na permanência do aluno na escola, né? A família ela nunca pode ficar fora dela, né? Segundo Fichte-Parsky. Ele coloca que o indivíduo ele também tem que contribuir com as características individuais, né? Com os hábitos de estudo, com a falta às aulas e os problemas de comportamento. Então, a família precisa estar atenta nisso aí, não deixar que o indivíduo falte a aula, colocar ele sempre em alerta, colocar ele sempre estudando, sempre buscando aprender. Entre tudo isso, entre todos esses fatores, a família exerce um poder sobre o sistema escolar transformador, né? A família ela pode reverter esses aspectos negativos. Como? Fazer se necessário que a escola conte com a colaboração de outros contextos que influenciem significativamente a aprendizagem formal do aluno, incluindo a família, né? A família ela tem que sempre estar ali presente para que a aprendizagem aconteça. A pesquisa, segundo Polônio e Dessing, é essencial para que os pais eles estejam sempre ali constantes, se preocupando, sendo envolvidos com as atividades escolares dos seus filhos. Quando os pais estão atentos a atividades dos seus filhos, estão sempre envolvidos com as atividades, com a aprendizagem escolar do seu filho, há um nível maior socioeconômico da escolaridade. Então, os pais, eles supervisionam, eles têm a obrigação de supervisionar e acompanhar a vida escolar dos seus filhos, né? Não deixar somente que a escola seja responsável, mas que a família ela esteja sempre ali atenta, controlando as atividades, vendo se as atividades estão sendo lúdicas, né? Segundo Sanders, é necessário que a família esteja sempre ali presente no aprendizado dos seus filhos. Apesar de todos esses esforços, tanto da escola quanto da família, em promover ações de continuidade, e existem barreiras que geram essa descontinuidade, né? Existem os conflitos na integração entre esses dois microsistemas, escola e educação. Existem as dificuldades na integração da família da escola, né? E é justamente os diferentes segmentos da comunidade e por isso não possibilitam a distribuição de equidade das competências e o compartilhamento das responsabilidades. Poxa, se é para a escola andar junto com a família realmente se separa, então há uma quebra de equidade aí, né? Há uma quebra de responsabilidade entre ambos.
conhecimento dos valores e práticas educativas, elas são adotadas em casa, lógico. Se a sua família, ela busca pelo conhecimento, pelos valores, pelas práticas educativas em casa, isso vai refletir no ambiente escolar e vice-versa, pois ambas mantêm essa continuidade de ações entre família e escola, segundo Kelly. Precisa haver essa continuidade, essa visão. O planejar, implementar as ações, asseguram as parcerias entre esses dois ambientes, visando a busca de objetivos comuns e de soluções para os desafios enfrentados pela sociedade e pela comunidade escolar. Então, segundo Keller, ele precisa que o planejamento ele esteja presente tanto na escola quanto na família, porque existe um desafio entre família e escola, existe uma perspectiva, um contexto único entre família e escola, que a criança terá essa oportunidade de ampliar seu repertório como sujeito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a escola ela tem uma parceria de contribuição no desenvolvimento do indivíduo, mais especificamente na aquisição do saber culturalmente. Então, precisa haver essa organização, essas distintas áreas de conhecimento. Como destaca esse exemplo, ele coloca a ação educativa na escola e da família como náuseas, ou seja, uma diferença situal de coisas que acontecem no dia a dia entre a família e a escola, entre os objetivos, conteúdos e métodos. Então, isso precisa estar interligados, isso precisa haver essa afetividade, bem como a interação de contextos diversificados. A família e a escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas. Assim, na realidade que se vive hoje, é necessário que implante as políticas que asseguram a aproximação entre os dois contextos, escola e sociedade, vendo as suas peculiaridades e também as suas similaridades, as suas semelhanças. E isso faz com que o processo de desenvolvimento e aprendizagem, não só em relação ao aluno, mas também a todas as pessoas envolvidas, porque esse conhecimento não vai acontecer somente para o aluno, mas o todo, os pais, a família, a escola, isso precisa viver em conjunto. Então, família e escola precisam reaver esse processo, precisam andar em conjunto, visando o aprendizado do aluno, o aprendizado sociocultural, econômico, financeiro, cognitivo. Então, aqui a gente encerra mais uma aula sobre educação infantil. Queridos alunos, continuem em casa, mas continuem estudando, não saiam de casa, usem máscara sempre, cuide de si, quando a gente cuida de si, cuida do próximo. Até a próxima aula, um beijo a todos.